Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Os meus convidados hoje são Sandra Cardoso e Filipe Metelo, da organização do Festival Ocupar a Velga, que acontece na aldeia de Varzim, de 4 a 9 de agosto. É a quarta edição. Bem-vindos, mais uma vez, a estes minutos de conversa aqui no Coffee Paste. Obrigado, nós pelo convite. Parece, é um gosto. A primeira pergunta tem um bocadinho a ver com o balanço. Nós já estamos vocês estão a entrar na quarta edição, não é? Do Ocupar a Velga. O que é que conseguem dizer destes 3 anos que passaram e agora que nos preparamos para arrancar com a quarta edição do festival? Pergunta complexa logo para abrir. Então, o Ocupar a Velga tem feito uma espécie de trabalho de premiar na aldeia e de passo a passo ir crescendo, apresentando diferentes tipos de criações. Portanto, este ano nós temos mais um foco grande no circo e nas suas derivações com outras áreas artísticas, mas tem havido essa sedimentação de áreas artísticas e de complementaridade com outras ações paralelas que queremos e que nos permitem abarcar vários temas e que têm feito esse crescimento do Ocupar a Velga nos últimos anos, diria. Então, vai mais uma pergunta, talvez não seja fácil, vamos ver. Não, a minha. Gostaria de saber de que forma é que vocês acham que o festival procura responder aos desafios de desertificação do interior e da revitalização das comunidades locais, que eu penso que é uma preocupação vossa. Como é que vocês tentam responder, o festival em particular, tenta responder a esses desafios que não são pequenos? Então, nós começamos por ocupar aquilo que é o dia-a-dia comum das pessoas. Portanto, as praças, as ruas, as velgas, os terrenos de cultivo que lhes são familiares. Numa tentativa de que não seja a preguiça latente que afasta as pessoas da cultura e, portanto, tentamos trazer essas abordagens artísticas para o cotidiano delas. E depois também trazemos uma diversidade de propostas que normalmente não passam aqui na região envolvente e que nos parecem importantes de confrontar o público com outro tipo de abordagens artísticas, abordagens estéticas e, portanto, é um bocadinho essa premissa de colocar em frente do público aquilo que são estas novas abordagens contemporâneas e temos percebido que o público não se vai embora, ou seja, não há não gosto, isto não é para mim, como ocasionalmente temos a ideia que isso acontece com os centros culturais, não é? Das pessoas sentirem-se afastadas por não se identificarem. Portanto, nós procuramos um bocadinho que elas primeiro vejam para que depois possam tecer comentários sobre se identificam ou não, se gostam ou não, mas através quase desse colocar à frente das pessoas, no universo que elas conhecem, no espaço que elas conhecem. Nós vamos falar sobre alguns desses acontecimentos, alguns desses eventos e espetáculos que vão acontecer um bocadinho mais à frente, mas antes disso, perguntávamos o que é que Varzim, que é a aldeia onde acontece este festival, o que é que representa na identidade do evento, o facto de ser neste sítio em particular? Varzim dá um contexto. Para já, o Ocupar a Velga acontece em vários espaços de Varzim, que acaba por ser uma homenagem ao património, quer edificado, quer natural da aldeia. Depois, o facto de ser um evento que acontece imergido em todo este em toda esta envolvente, contribui para a experiência de quem vem ao festival, no sentido de usufruir as propostas, de poder usufruir também da região e de todos os seus potenciais. Também, por outro lado, vamos desde a primeira edição incluindo propostas locais que dão esse cunho também da localidade de Varzim. Certo. E em termos de... Gosto sempre de saber um bocadinho, de tentar entrar na cabeça dos programadores quando os entrevisto, para tentar perceber de que forma é que vocês pensaram a programação desta quarta edição. Se houve assim critérios que orientaram a vossa escolha dos espetáculos e outras oficinas e outros eventos. Há assim uma linha... Nós começamos sempre por definir uma espécie de tema que nos move. Este ano o tema que nos move é um tema de passagem, de transformação, quer da transformação atual que vivemos no mundo, na sociedade e nas regras, quer efetivamente depois no cruzamento com outros universos
estéticos, com outros universos mais plurais, e portanto que depois tentamos que as propostas reflitam de alguma forma essa transformação que nós propomos para este Ocupar a Velga. Seja no universo mais estético, como por exemplo o da Clara Andermatt, que apresenta mudo e que faz esse cruzamento não só com o cinema mudo, mas também esta fronteira entre a dança e o circo de número e o circo dramatúrgico. Portanto, como também através, por exemplo, da oficina de desinformação, que está na ordem do dia a quantidade de notícias falsas, e portanto sentimos que urge parar ou urge contribuir para que esta divulgação de notícias falsas a todo momento está a contribuir para esta transformação e quase para esta evolução da violência em sociedade hoje em dia. Sentimos que também temos um cunho a dar e algo a fazer aí, portanto vamos apresentando propostas que possam de alguma forma estar em volta daquilo que é o nosso tema, e o tema deste ano é um tema um bocadinho abrangente, mas da passagem e da transformação que nos vai levar àquilo que será um amanhã, quer socialmente, quer ao nível ambiental, passa muito por aí. Sim, nós sentimos que é importante para nós haver uma adequação das propostas artísticas a outras propostas que, não sendo artísticas, passam a urgência que temos em alguns temas, como é o caso de que o Filipe falava da desinformação, de ambiente, a sessão de leitura, que também vai de encontro a explorar esta manipulação. Sim, esta noção de passagem, de transformação que estamos a viver, também pegando noutros momentos da história para refletirmos atualmente. E nessa diversidade de linguagens artísticas que o programa contém, vai desde o circo, como vocês falaram, com destaque, mas à dança, à escultura, ao cinema, eu pergunto-vos que tipo de diálogo é que pretendem estabelecer entre estas artes e a comunidade que habita o local? Sim, estando nós a programar numa aldeia e num sentido lato de aldeia, ou seja, do mais pequeno ao mais velho, é-nos importante que as propostas possam, ser mais genéricas, abarcar toda a gente num só momento, como seja o concerto da Lena d'Água, ou outras sejam mais focadas para podermos trabalhar outros temas de outra forma e com outra sensibilidade. Portanto, nós tentamos fazer aqui um cruzamento entre o que são atividades mais fechadas, por exemplo, esta oficina da desinformação, sendo aberta, tem um público específico adulto, mais adulto, e não um público tão jovem, portanto, está mais segmentada. Como também temos, por exemplo, uma sessão de curtas-metragens para miúdos, entre os 6 e os 10, 11 anos, para que lhes possamos passar outros temas através de curtas-metragens, de cinema, de animação, de pequenos momentos, para que não seja uma coisa também que os obrigue a estar muito tempo concentrados. Portanto, nós tentamos fazer este desdobramento, digamos, tendo do princípio que há uma forte possibilidade de vir a comunidade toda, portanto, da pessoa mais nova à pessoa mais velha, e depois tentamos fazer essa segmentação e esse desdobramento em atividades mais pequenas, diria. Eu ia justamente pedir para começaste já a falar do papel que os mais jovens têm na programação, porque vão ver oficinas e atividades, como tu falaste, que eles têm participado ao longo destes anos. Sentes que os mais jovens se têm envolvido com o festival? Sim, na verdade, mesmo antes de existir o Ocupar a Velga, ou seja, o ano zero do Ocupar a Velga foi um mini-lab com esta proposta de oficina de artes performativas para crianças. Para nós é importante trabalhar esta vertente de formação de públicos e de aproximação às artes para ir desmistificando abordagens e formas de estar com elas. E a própria ruralidade, não é? Exato. Sim, tem sido uma constante ao longo dos anos estas atividades dirigidas para um público mais infantil. Este ano, para além do Minilab, incluímos também esta sessão de curtas que fala de temas como inclusão, igualdade, equidade, questões de habituação em demasia às redes sociais, de forma a ir, mais uma vez, a falar de temas que são importantes para nós adultos e que queremos também ir transmitindo
É um público mais novo. E falar-nos a linguagem deles. Dizer só que a aldeia já não tem escola primária, portanto tem muito poucos miúdos, e portanto como esse é uma espécie de alarme social, na verdade nós quisemos, como a Sandra estava a dizer, começar por aí uma série de laboratórios que aconteceram antes de um Ocupar a Velga com programação pública, mas que tinham um grande objetivo também de juntar crianças e imigrantes. Ou seja, durante o verão todas estas aldeias das beiras duplicam, triplicam de população, graças aos imigrantes que regressam a Portugal, e para nós era muito importante que eles criassem conexões uns com os outros, que falassem o português, que os miúdos daqui aprendessem outras palavras na língua deles e que não fosse essa barreira linguística e esse afastamento durante o ano inteiro, que continuava esse afastamento. Portanto, o Mini Lab tinha um bocadinho também esse objetivo de juntar estes miúdos que vêm de universos diferentes e que depois ganham o conceito de vergonha e, portanto, já à partida não se misturam, e fazer com que esta mistura acontecesse durante esse período. E, na verdade, tem resultado bastante bem. Já vemos os miúdos, já há miúdos que já não vão integrar esta última edição de Mini Lab porque já cresceram, não é? Portanto, já estão fora. Mas tem sido um trabalho e um projeto muito interessante de resgatar, não é? Resgatar a vida, resgatar estes miúdos que, não sendo muitos, se não estiverem na rua e se não os virmos, são ainda menos, não é? Claro. Sim, e é verdade que, para além das atividades que são dirigidas a público infantil, este público está também presente na restante programação. Ou seja, sentimos também que o Ocupar a Velga traz muitas famílias e esse conceito de estar em família. Como é que vocês têm visto a adesão do público a propostas mais contemporâneas? Por exemplo, este ano tem o Furlento do Rui Paixão e também o Muda, como já falaste, de Clara Andermatt. Como é que o público reage a estas propostas? Se calhar não estão tão habituados a ver, não quero também estar a ser incorreto, não é? Mas sim, provavelmente... O público é diverso. Há público citadino, há público rural, mas o público é diverso. Sim, mas nós temos sentido uma boa aceitação em relação a todas as propostas mais contemporâneas que temos apresentado. Eu lembro que a primeira que apresentámos, que achámos que, ok, vamos ver como é que funciona e como é que é esta aceitação, foi o simulacro da Carmina e da Margarida. E depois fizemos uma conversa pós-espetáculo em que explorámos o que é que as pessoas sentiam. O que é que sentiam, qual é que era o feedback depois da peça. E foi muito interessante ver não só as múltiplas leituras que as várias pessoas tiveram sobre, mas como a vontade de escavar mais sentidos e de falar sobre isso. Portanto, temos sentido que... Isto é um público permeável, curioso, com muita vontade. Sendo que também já é um público misto, ou seja... E diverso, exatamente. Exatamente, sim. A proximidade a Viseu, por exemplo, e ao Teatro Viriato também faz com que haja público com alguma frequência, como nós fazemos quando estamos por aqui, de ir ou a Gouveia ou a Viseu acompanhar. Portanto, no fundo é mais um boost. Claro. De manter esta coerência, esta cadência cultural. Noutra disciplina artística, Robert Panda apresenta I Am Stupid, uma instalação escultórica. O que é que vocês antecipam para esta ocupação do espaço na aldeia? Nós, desde o ano passado, temos a vontade de deixar uma marca em Varzim. Começámos com a Gaia, que foi um mural que fizemos no ano passado, da Patrícia Mariano, e este ano queremos continuar esse circuito de arte pública com o I Am Stupid. E esperamos que este estúpido vai estar a cumprir um papel de convidar as pessoas a entrarem em Varzim, metaforicamente também a descobrirem o interior, e vai ser mais um elemento nesta aldeia cultura que queremos criar. Outro momento, penso que encerra o último dia não sei se encerra, mas será no último dia, é o concerto de Lena d'Água, talvez um concerto mais agregador, como se diz, dos 8 aos 80. A expectativa para este concerto ela está a circular muito, agora com estes novos álbuns, e a ganhar um novo alento, digo eu, na sua carreira, e merecido. O que é que podemos esperar desse concerto? Para já é um concerto especial que acontece também em parceria com a Banda Filarmónica de Loriga.
aí estamos assim muito expectantes, achamos que vai ser um belo encerramento num novo espaço que inauguramos na programação do Opara Belga, que é a Senhora da Saúde, com envolvente da Serra Natural. E portanto achamos que vai acabar em alta, em grande. Em festa, não é? Exato. Exatamente. Vai ser uma grande festa. Uma grande festa como é a música dela também, não é? Olha, a nota de imprensa que eu estive a ler fala em imaginar outros mundos e em abrir espaço para o porvir. O que é que isto significa para o futuro do festival? Então, nós temos, como a Sandra estava a dizer, nós temos um bocadinho também esta ambição de transformar a aldeia e o cotidiano e a vivência, não é? Um bocadinho nesta centralidade artística e, portanto, quase construir uma espécie de, não só de galeria aberta, mas numa ideia de orgulho que entra nas pessoas, porque efetivamente estes territórios padecem durante muitos anos desta ideia de isolamento que não é só político, mas que também é mental. E que também se gera a ideia de passar aos mais novos, não venhas para aqui, porque aqui não se passa nada. Portanto, nós temos muito, uma das nossas bandeiras com o Ocupar a Belga é contrariar essa ideia do aqui não se passa nada. E, portanto, ser mais uma força motriz da região para que, efetivamente, aliada à qualidade de vida que a região tem, possa começar a ter mais diversidade de perspectivas e assim continuar a crescer. Porém, acho que é muito importante alertarmos também que o mundo não é o universo que nós conhecemos como se fosse uma fotografia, portanto, ele está em constante mutação, seja social, seja ambiental, e, portanto, é nosso dever, enquanto cidadãos, ter uma voz ativa, ter uma colaboração ativa naquilo que é efetivamente a preservação, quer dos direitos sociais, quer dos direitos laborais, mas também quer do ambiente à nossa volta, das infraestruturas e tudo isso. Portanto, nós temos muito uma ambição de ser um alerta também no território da Serra da Estrela, muitas vezes segregado pelos incêndios, destruído pelos incêndios, parte dele também com bastante monocultura, e nós temos muito esta ideia de alertar que isso não é suficiente, de deixar essa marca de que a cultura também serve para alertar para uma série de coisas, e uma das quais nós fazemos bandeira também é o ambiente, que tentamos sempre, não só através da ocupação do próprio espaço, mas da explicação de vários assuntos, nós tentamos sempre que ele esteja presente, ou não fosse a Serra da Estrela a nossa casa, e, portanto, ser importante para todos nós. Claro. E terminando, mas antes de terminar, e olhando ainda para a frente, pergunto-vos quais é que são os principais desafios que enfrentam na continuidade deste projeto? O que é que antecipam? Se as questões técnicas puderem ser incluídas, o facto de fazer um festival no verão é sempre, ou seja, para nós que somos pequeninos, às vezes é difícil combater, porque há menos material técnico e é-se embarcado por festivais grandes, o que é compreensível, e portanto o nosso primeiro quase alarme tem a ver mais com essa questão técnica, mas depois é importante não adormecermos também, ou seja, ter uma continuidade daquilo que são as perspectivas artísticas, que mudam a todo momento, mas ter uma atenção também à comunidade. O que é aquilo que a comunidade está a tratar, o que é importante para a comunidade, e às vezes não ter só os chavões, mas ter um olhar muito atento ao local, ao pequeno, para que isso possa continuar também assim, a construir este sentido de pertença e a construir um sentido de curiosidade para quem vem de fora. Portanto, é um bocadinho uma relação mista entre manter o nível da qualidade artística e das propostas artísticas, mas também, ao mesmo tempo, manter a ideia de proteção e de dar a conhecer aquilo que é a comunidade, seja através dos insetos mais pequenos que a povoam, seja através das suas rotinas tradicionais, sociológicas ou outras. Eu recordo que o Festival Ocupar a Belga acontece de 4 a 9 de agosto em Varzim. Conversei com Sandra Cardoso e Filipe Metelo, da organização deste festival, a quem eu agradeço muito estes minutos que estiveram aqui a dispor para conversar comigo. Muito obrigado. Obrigado a nós. Um grande abraço, Pedro, e bom trabalho. Obrigado. Bom trabalho.